Mamães com Fé, é um prazer enorme estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre os desafios e as oportunidades dessa época de quarentena com os nossos filhos adolescentes e pré-adolescentes. E eu sou a Alessandra Nogueira, sou mãe do Davi, que vai completar 12 anos na semana que vem, e da Sara, de 10 anos, e eu sou esposa do Raul. Nós somos casados há 17 anos, e nós, na nossa época de namoro e começo da época de casamento, nós fomos líderes dos adolescentes na Igreja Metodista Livre de Mirandópolis, em São Paulo. E nós fizemos muito curso, fizemos muito treinamento e nós tivemos uma experiência muito intensa e incrível com os adolescentes. Foi uma fase muito gostosa da nossa vida, foi um tempo de muito aprendizado e foi um tempo de muitas amizades. A gente criou laços, né, muito fortes com alguns adolescentes e eles são nossos amigos até hoje. Hoje já são casados, já têm seus filhos e a gente acompanha alguns deles muito próximo, muito perto, e é muito gostoso ver que eles seguem no caminho, né, do Senhor Jesus e não se desviaram, né? Então a gente fica muito feliz. Ficamos felizes também, eu fico muito feliz também por ter recebido o convite da Tati. Foi uma surpresa e um temor muito grande no meu coração, porque falar sobre adolescentes é algo assim, para mim, ao mesmo tempo, assim, encantador. Eu gosto muito dessa fase da adolescência e eu sinto muita falta, né, de trabalhar com os adolescentes. Aqui nos Estados Unidos eu não trabalho com adolescente, eu trabalho com as crianças na idade dos meus filhos ainda, mas eu vou acompanhá-los e com certeza eu vou voltar a trabalhar com os adolescentes. Mas quando a Tati me chamou, foi interessante porque ela falou assim: eu sei que você tem uma vida corrida, mas eu gostaria de saber, né, se você pode trazer uma palavra com relação aos adolescentes. E aí, na hora eu pensei, puxa vida, mas qual é a mãe que não está com uma vida corrida, né? Porque, gente, eu não sei na casa de vocês e no dia a dia de vocês, mas aqui essa história de ficar em casa deixou a minha casa uma bagunça, né? A minha cozinha é o tempo todo a gente tendo que pensar no almoço, na janta, aí tem que lavar a louça, aí tem que preparar de novo e aquela loucura. Então, realmente está uma correria e eu não acho que está diferente da sua casa e da sua vida. Então, e a Tati também, imagino que também está correndo, porque ela tem os 2 meninos lindos e tem as coisas para fazer, a Drica também. Então, é muita coisa para nós mães administrarmos nessa fase de coronavírus, né? É um tempo que a gente, pelo menos que eu entendo que é um tempo delicado, é um tempo que a gente tem que se aproximar do Senhor para encontrar equilíbrio, e é um tempo que a gente pode aproveitar para educar, para nos aproximarmos, para ficarmos mais próximos e amigos dos nossos filhos. Mas deixa eu falar um pouquinho da minha realidade, né? Eu já falei um pouquinho da minha experiência com os adolescentes. Eu hoje moro nos Estados Unidos, nós mudamos para cá há 5 anos e nós viemos porque surgiram algumas oportunidades e nós viemos também com o propósito e o objetivo principal na educação das crianças, né? Nós queríamos mesmo oferecer para eles as oportunidades que esse país oferece, então nós abrimos mão do estar com a família para aqui estarmos ainda mais unidos em família, e é isso que a gente vive, né? O domingo sem poder estar com a nossa família, que a gente sempre se reunia, né, no almoço, e depois do culto a gente comia uma pizza. Então isso a gente não tem aqui, mas a gente está muito mais unido em família e a gente está muito mais próximo, e tem sido para mim um privilégio esse tempo aqui nos Estados Unidos, essa experiência com eles em família, né? E esse tempo com eles na educação, porque este último ano, desde agosto de 2019, eu faço homeschool com eles. O Davi me pediu para ser homeschool, eu aceitei o desafio, eu pesquisei, eu fui atrás, e aqui nos Estados Unidos tem muita opção de programas de homeschool. Então, com esse suporte todo, eu aceitei o desafio e hoje eles são homeschool, eles estão bem ali, ó.
ouvindo e assistindo esse nosso bate-papo. Agora, deixa eu atualizar um pouquinho vocês a situação dessa pandemia aqui nos Estados Unidos com relação ao dia a dia do adolescente, né? A gente está, esse período do ano, né, é final de ano escolar, então todos os estudantes, eles estavam em provas finais, em apresentações finais e testes finais, e aqueles que estavam concluindo períodos, né, como concluindo o middle school, concluindo high school, concluindo mesmo os mais novinhos e entrando para o elementary school. Então, todas esses alunos, estudantes, essas crianças, elas estavam se preparando para eventos que aqui são extremamente fortes, que são os eventos de graduação. Então, as crianças e principalmente os adolescentes, né, que estão pulando do middle school para o high school, eles estão frustrados, né? Essa é a palavra. Eu tenho várias amigas que têm filhos dessa idade, né, na fase do high school, entrando no high school ou mesmo terminando o high school, e o sentimento de frustração deles é muito forte. E a gente entende, a gente está frustrado, né? A gente está frustrado por não poder levar as crianças para sair, ou não poder sair, ou não poder encontrar as pessoas que a gente ama, ou não poder sair para comer fora, né, ter que fazer comida o tempo todo, ou não poder pedir. Então a gente também está frustrado. Mas a gente tem que entender que o adolescente, ele tem a dopamina que faz com que esse sentimento seja ainda mais intensificado. Gente, a dopamina é um neurotransmissor importante para controlar os impulsos e as emoções. A dopamina, ela é fabricada e ela é liberada no organismo de uma forma diferente dos adultos. E a dopamina, ela interfere na maneira como o adolescente pondera os prós e contras, e ele pondera as consequências das situações. Então, como a dopamina de um adolescente está descontrolada, ele, porque está se ajustando para a produção normal, ele acaba não conseguindo entender ou administrar as situações que estão acontecendo à volta dele. Nós adultos, nós temos a dopamina sendo liberada de uma forma mais eficiente. Então a gente tem condição de considerar os prós e contras, de ponderar, de tomar decisão de uma forma muito mais madura do que o adolescente. Então é importante a gente entender que o adolescente e o pré-adolescente, ele tem esse fator e que a gente deve sim respeitar, porque isso não é algo que se inventa, né? Isso é algo que a ciência comprova. Então a sugestão que os cientistas dão, né, principalmente nesses momentos de pandemia, é que nós devemos conversar com os nossos filhos e mostrar para ele que a gente entende o lado dele e que a gente concorda com a frustração dele. A gente acha também que é injusto não poder sair para encontrar os amigos, ou é injusto não poder fazer a formatura, no caso aqui, ou é injusto não poder fazer a festa de aniversário, ou, né, todos esses eventos importantes e sociais que estão acontecendo e os nossos filhos não estão participando. É importante eles entenderem que a gente entende, que a gente concorda, que a gente compartilha do mesmo sentimento. E evitar dizer coisas do tipo, você não é o único, todo mundo está passando pela mesma situação, ou podia ser pior. Na verdade, a gente precisa explicar, né, que existem situações piores acontecendo, existem vidas vivendo situações muito mais difíceis, de repente, que a dos nossos filhos, mas a gente não pode esfregar isso na cara dele. A gente precisa transmitir essa informação de uma forma sutil e, na verdade, aquele efeito psicológico, ele tem que entender e ele tem que descobrir
que podia ser pior, né? Então, de repente, mostrar uma outra situação de que alguém está vivendo, contar alguma coisa, né? E ser compadecido da situação de outra pessoa ao lado do seu filho, para ele entender que podia ser pior. Minimizar o que o adolescente está sentindo não é a solução. Agora, uma outra situação é com relação como os planos foram cancelados, né? E os nossos adolescentes têm que ficar em casa, têm que superar aqueles momentos de tédio, né? No caso aqui, I'm bored. Então, é importante a gente se atualizar no que está rolando na tecnologia para poder mostrar para os nossos filhos e poder incentivar os nossos filhos a usar essa tecnologia ou poder se ocupar ou poder descobrir dons que de repente eles não sabem que tem, né? De repente o dom de coding, criar um jogo no videogame, um dom de leitura, um dom de escrita, de repente pedir para o seu filho fazer um diário, né? Ou pedir para o seu filho oferecer alguma ajuda para o próximo, ou de repente aproveitar, né, a onda dos influencers e fazer alguns vídeos, resumo de livro, ou fazer algum diário digital, ensinar alguma habilidade que o seu filho faça, ou mesmo aprender uma habilidade nova com os cursos que são oferecidos. Muito curso está sendo oferecido de graça nessa época, então é uma oportunidade muito interessante do seu filho desenvolver um lado que de repente a gente não sabe que eles têm. A ideia principal aqui é o seu filho entender que ele não está sozinho e que se precisar, você vai estar com ele, você vai caminhar com ele nessa descoberta, né, ou nessa atividade nova que você está lançando para ele fazer, né? Aqui a gente já teve uma conversa, porque eles vão entrar em férias em 7 dias, 5 dias. E eu já tive uma conversa com eles falando que eu quero que eles façam alguns projetos nessas férias, né? Porque eles vão ficar aproximadamente 3 meses aí sem aula, então eu já estou providenciando algumas atividades para que o cérebro deles fique ativo e que eles não percam o que eles aprenderam durante o ano, né? Eles não gostaram muito, ficaram bem insatisfeitos, mas a ideia é que eles não reduzam, não diminuam no potencial que eles têm de aprendizagem, ou que eles não diminuam no conhecimento deles, e muito pelo contrário, continuar desenvolvendo, porque eles estão em crescimento, eles estão em desenvolvimento. Não é porque estamos em pandemia, estamos parados em casa, que eles vão parar no desenvolvimento deles. Muito pelo contrário, né? O adolescente, e eu tô percebendo isso muito no Davi, no meu filho, de um dia para o outro eu tô vendo mudanças nele, tanto que eu falei até para ele, pra gente tirar foto todos os dias, pra gente assistir essa mudança nele, né, nessa fase que ele está entrando. Eles não pararam, o corpo deles não parou, e eu não posso, como mãe, a minha responsabilidade aumentou. Porque agora eles não têm mais a educação, né, do professor, ou de uma atividade, ou de outra. Agora aumentou ainda mais a nossa responsabilidade como mãe. E é o nosso papel, sim, garantir que não só eles sejam educados culturalmente, mas que eles sejam educados e protegidos mentalmente e fisicamente, né? Então, é uma fase que aumentou, sim, o nosso trabalho. Uma coisa que tem sido um desafio para mim, mas que é extremamente importante, é abraçar a tecnologia e entender que existem momentos que eles vão, sim, eu vou permitir que eles façam o que eles estão fazendo. Eles estão ocupando o tempo deles assistindo ou jogando com os amigos, porque realmente essa situação ficou bem complicada, e se eu estivesse no lugar deles, eu ia querer, sim, ter mais acesso à tecnologia. Então, abrace a tecnologia e permita que a tecnologia entre, sim, no seu lar e fique um tempo limitado, né? Não permita que fique o dia todo, mas que eles tenham, sim, esse tempo de tecnologia, porque é justo.
É justo que eles tenham acesso, sempre limitando, tomando muito cuidado com o que eles estão assistindo e de vez em quando aparece, dá uma olhadinha, dá uma incerta. Ou eu tenho uma amiga que combinou com o filho que quando ela fala assim, para, o menino tira a mão do celular e ela pode ir lá e olhar e ver o que eles estão fazendo, o que ele está fazendo. Eu achei aquilo bem interessante e eu tenho isso com eles também. Às vezes eles estão lá tão envolvidos que eu falo, tira a mão do celular agora, eu quero ver o que vocês estão vendo. Porque a gente precisa, não é uma questão de não confiar, mas é que a internet acaba te trazendo um vídeo, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Quando a criança vai ver, ela já está vendo coisa que não deve, ela já foi além do limite onde ela deveria assistir e a gente aqui nem percebe. Então é sempre bom a gente dar umas incertas no que eles estão fazendo de vez em quando. Eu nem preciso falar, né, que é extremamente importante aproveitar o tempo de pandemia para estar junto, né? Isso a gente ouviu logo no começo desse negócio de quarentena, fique junto, aproveite a família e tal. É verdade. Então, selecione um momento do seu dia para você ter o seu tempo junto com a sua família, sem o celular, sem o aparelho eletrônico. Na verdade, coloque o seu aparelho eletrônico o mais distante possível e olhe nos olhos, né? A gente faz isso no café da manhã, que é o nosso momento de estudo da Bíblia. Então, é perfeito, a gente abre a Bíblia, eles leem alguma passagem. Eu gosto de ler o Provérbios do dia, porque o Provérbios tem 31 capítulos. Então, é um capítulo por dia, a gente lê um capítulo inteiro. E dali, gente, de Provérbios, a gente recebe tantos conselhos tão sábios, que dali a gente consegue destrinchar e discutir assuntos para o dia a dia, assuntos para a gente viver e tem sido muito gostoso esse tempo de Bíblia. Os outros momentos, o almoço e janta, a gente acaba fazendo junto também, mas não tem esse momento de ficar calmo e olhar no olho e tudo mais, até porque o dia já começou e aí já quer fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar, o Raul tem que trabalhar, então a gente adotou o café da manhã para esse tempo em família. Um dos treinamentos que a gente fez há alguns anos atrás foi o PAV, Preparando o Adolescente para a Vida, da Igreja Batista. Excelente treinamento. E um dos dias foi uma psicóloga e ela estava contando uma coisa que marcou, ela contou uma coisa que marcou muito, muito na minha vida, que o filho dela, ele não estava bem e ele foi para o hospital, ele precisava fazer uma cirurgia e ela estava com medo e ele estava com medo. E aí uma hora ele virou para ela e falou assim, mamãe, eu estou com medo. E ela virou para ele e falou, filho, eu também. Então, e aí ela trouxe, né, a importante lição de nós, pais, mães, não termos a resposta esperançosa sempre, né? A gente sabe que aquele que serve a Jesus e tem Jesus como Senhor e Salvador, a gente tem a salvação. Essa é a certeza que a gente tem. Agora, com relação ao futuro da pandemia, a respostas com relação à vacina e tudo mais, a gente não tem certeza. Então, temos que ser verdadeiros com os nossos filhos e falar para eles, eu não sei o que vai acontecer. Eu quero que dê certo, eu quero que tudo volte ao normal, mas se não acontecer, nós temos a certeza da salvação. E é momento de trazer, né, a família para junto e orar junto e clamar junto por uma resposta, né, seja ela qual for, mas não, a gente não deve ter aquela palavra de com certeza vai dar tudo certo. Porque a gente não sabe se vai dar tudo certo. E a gente não pode passar essa certeza para os nossos filhos, sendo que nem a gente tem essa certeza, né? Então, temos que ser verdadeiros, temos que ser honestos com os nossos filhos, inclusive nessa hora. Eu creio que vai dar tudo certo, eu espero que dê tudo certo, mas vamos confiar no agir do Senhor, vamos confiar que Ele vai cuidar de nós, apesar do que possa vir a acontecer. A situação aqui é o seguinte, troque o vai dar tudo certo por olha, Deus nos ama, Ele tem o melhor para nós e a gente tem que confiar, é o nosso papel confiar que Ele vai cuidar de nós e vai cuidar de nós até o fim, seja qual for esse fim. Agora, uma parte prática como mãe, é importante nós estabelecermos rotina.
se você parar para pensar que o nosso organismo, ele segue uma rotina, né? Ele precisa daquela rotina do dormir, do se alimentar, né? E das necessidades. A gente tem uma rotina, Deus nos criou com uma rotina, e assim tem que ser também a rotina dentro de casa, né? Então é importante os seus filhos terem rotina no horário de acordar, rotina na alimentação, a rotina na hora de fazer alguma tarefa, ou a rotina de estar livre e a rotina de ir para a cama, né? Deixar assim muito livre para um adolescente que está com a dopamina ainda precisando se encontrar um equilíbrio, as coisas vão acabar desandando, e o horário que deveria ser para café da manhã pode virar a hora de dormir, né? E isso não é saudável para o organismo, isso não é saudável nem para o ambiente familiar. Então, converse com os seus filhos e explique isso para eles, né? Que a rotina é importante e ela é saudável para o bem de todos. Aqui em casa é muito interessante que a Sarinha, desde pequenininha, ela sempre perguntou: e o que vai ser amanhã? E o que vai acontecer depois de amanhã? E depois, ela sempre quis saber o que vai ser. Então ela tem essa necessidade, a segurança da rotina, ou a segurança de saber o que vai acontecer. E o adolescente não é diferente, ele só não expressa tanto quanto uma criança pequena. Mas ele também precisa de uma rotina, ele precisa entender qual é o momento certo das coisas conforme a rotina e a cultura da família. E ainda dentro dessa questão de rotina, aproveita para colocar algumas responsabilidades para o seu filho, tá? Eles já têm idade para cuidar do próprio quarto, ou cuidar da roupa, ou cuidar do almoço, ou a cuidar da louça depois do almoço. E eles precisam entender que eles são parte importante da engrenagem da família. Então, tudo que a gente faz na família, cada um tem o seu papel. E aqui eu falo muito para eles: peraí, se você quer comer todos os dias, você quer jogar todos os dias, você acaba sujando roupas todos os dias, a gente precisa sim limpar, a gente precisa sim organizar, e a gente precisa sim manter a parte chata acontecendo, né? Então, estabeleça responsabilidades para eles, e é eles que têm que cuidar e fazer. Estabeleça responsabilidade para eles, e eles têm que entender que faz parte do processo, é importante, porque, gente, o desenvolvimento deles não parou, né? E esse tempo que a gente está vivendo vai influenciar na vida adulta deles, com certeza. Então, se nós negligenciarmos a parte de formação deles hoje, isso pode afetar de uma forma muito séria na fase adulta. Temos que manter o nosso pulso firme, temos que manter o nosso lugar e principalmente mantê-los no lugar deles. A adolescente ainda é uma criança e ele precisa obedecer e estar debaixo da autoridade dos pais. Agora, às vezes não, com grande frequência, a mente dos nossos adolescentes está em outro processo e em outro momento do que está acontecendo aqui, né, na vida real. É importante a gente entender onde os nossos filhos estão, o que está acontecendo na cabecinha deles, quais são as influências que estão ensinando certas atitudes ou certos pensamentos ou certas lições que possam ir de encontro com o que a gente acredita, né? Então é importante nós tentarmos nos colocar onde eles estão. E para isso, às vezes é assim, ouvir uma música que eles gostam e você não gosta, ou assistir algum programa que eles assistem e você não gosta, ou jogar algum jogo que eles jogam e você nem... Nós mães, precisamos nos colocar, caminhar os passos deles para tentar entender às vezes o que está passando na cabeça deles. E às vezes, gente, você consegue perceber, é por isso que você está agindo assim, porque você está recebendo esse tipo de influência ou essa informação. Agora a gente vai trabalhar isso. E usa sempre, gente, a palavra de Deus
é a melhor ferramenta, é a melhor forma de ensinar e levar a verdade para os nossos filhos. Por isso é importante você adotar um tempo de estudo bíblico com eles. Um último item que eu entendo que é o mais importante, é o grande motivo de nos preocuparmos em fazermos e agirmos da forma como eu levantei, né, eu coloquei anteriormente. A questão da sinais de depressão. É extremamente importante nós observarmos o comportamento dos nossos filhos, observarmos a frequência com que eles expressam tristeza ou expressam vontade de se isolar, né? Uma coisa é ficar algumas horas quietinho no canto, mexendo nas coisas deles. Outra coisa é passar dias naquele mesmo comportamento. Isso é delicado, isso é muito sério e existem profissionais à disposição. Online mesmo, a gente tem visto bastante terapeutas e psicólogos atendendo online e que possam dar um suporte no caso de você identificar um comportamento desse no seu filho. Então, fique atenta, ore, e se você sentir que a situação realmente precisa de uma intervenção profissional, busque ajuda. Não espere que essa situação se resolva sozinha, ou que vai passar, porque a gente precisa agir e agir com rapidez em situações como essa. E com tudo isso, se eu puder deixar uma sugestão para você, a minha sugestão é: dobre o seu joelho e coloque os seus filhos no altar do Senhor. Essa é a parte mais importante e que eu creio que traz solução, traz respostas, e o Senhor, Ele escuta as nossas orações, Ele se compadece dos nossos anseios, Ele escuta, Ele entende, e Ele quem guarda, Ele quem faz aquilo que os nossos braços não fazem, ou onde a nossa mente não alcança, o Senhor, Ele pode alcançar. Então coloque sempre os seus filhos no altar do Senhor, ore por eles, tenha-os sempre nas suas orações e creia que o Senhor tem um propósito para a vida deles e que Ele escuta a sua oração. Para finalizar, eu prometo que eu estou finalizando, nos nossos treinamentos ainda sobre adolescente, eu ouvi uma instrutora uma vez falar, e aquilo marcou muito a minha vida, e foi inclusive um dos motivos pelo qual eu aceitei fazer homeschool com os meus filhos esse ano que passou. Ela disse o seguinte, que o ser humano, ele passa por 3 momentos que necessitam, que exigem cuidado especial. São 3 momentos na nossa vida. O primeiro momento é o momento da gravidez, em que o nada, né, vira um serzinho e ele se desenvolve, ele cresce e ele se forma em 9 meses. Então é uma fase em que nós, e você sabe disso, tomamos todo o cuidado do mundo, né, aquela proteção, e é uma fase de cuidados especiais para o serzinho. A segunda fase é a fase em que esse serzinho nasce e vai até os 2 anos. Então, nessa fase em que é um bebê e está se tornando, né, um menininho de 2 anos ou menininha de 2 anos, é a fase em que o cérebro está em desenvolvimento assim tremendo, né? E a gente sabe, né, que em 2 anos aquele serzinho que mal consegue se mexer ou abrir o olho ou mexer a boca, de repente aprende a falar, aprende a andar, aprende a correr, e é muita informação sendo entregue no cérebro do bebê e um desenvolvimento inacreditável. Então é uma fase que exige um cuidado incrível dos pais. E a terceira fase é a fase em que a dopamina está se regulando e o corpo todo ainda não está formado do jeito que ele vai ficar como adulto. Então é uma fase em que a criança, né, ela está ainda cheia de questões, cheias de dúvidas, cheias de incerteza, e é uma fase que ela precisa saber e entender que ela é amada. Ela precisa saber que ela tem a segurança
né? E o cuidado daqueles que a amam. Ela precisa saber quem são as pessoas que a amam e que vão estar com ela nos tempos difíceis, ou nos tempos de incerteza, ou nos tempos de, no caso que a gente está vivendo, de pandemia. Então, essa fase de adolescência do seu filho, dos nossos filhos, é uma fase que exige, sim, cuidados especiais da nossa parte. E a gente não pode entregar essa parte importante de educação, de crescimento, de desenvolvimento, de formação de opinião para influencers no YouTube ou influencers no Instagram, ou entregar para amigos ou para a educação dos amigos. A gente não pode fazer isso. É o nosso papel e a gente precisa entender que é um momento delicado e que a gente precisa tomar conta deles, tá bom? Gente, é um prazer enorme, eu agradeço muito esse tempo com vocês, obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu tempo em me ouvir um pouquinho. Como eu falei, eu sou homeschool aqui na Flórida, eu moro em Boca Raton, e eu sou homeschool das crianças, está acabando agora, eles estão quase de férias, e a gente também é investidor. Aqui nos Estados Unidos, nós investimos em imóveis de leilão. Então, o meu dia a dia é de administrar os imóveis, pesquisar para participar de novos leilões e ensinar brasileiros a investir em imóveis de leilão. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa rotina de homeschool ou sobre a nossa rotina como investidores, segue o nosso Instagram. Nosso Instagram é ale_raul. E é isso. Muito obrigada. Um prazer estar com vocês.